Boa tarde pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito importante. Ele é bastante sutil, não é de fácil compreensão, ok? Então, se você está na 8ª série, você não vai compreender coisas lá de um mestrado, né? Então, tem as séries, né? Então, esse tema é um tema um pouquinho já mais de segundo grau, eu diria assim, mas vamos lá. Então, veja a situação que a gente vive no planeta, né? Ou no ambiente mais restrito que são os nossos lares. Então, os atritos, né? Eles são inevitáveis. Tá, mas por que eles são inevitáveis? Uma, porque faz parte da dinâmica da vida, né? Faz parte da dinâmica da vida em si. Okay? Mas vamos lá. Pessoal, cada pessoa que vem para esse mundo, ela veio com um determinado biotipo. Nem vamos falar em karma e coisa assim. Ela veio com um determinado biotipo. Mais físico. A questão é que tem o biotipo psicológico, o biotipo emocional e, por que não, um biotipo espiritual. Mas vamos lá, vamos pegar leve. Então, por lei divina, a gente já sabe que uma alma ela veio aqui para se realizar conforme o seu nível, conforme as suas necessidades de aprendizado. Portanto, nenhum conhecimento desse universo que queira colocar todo mundo no mesmo saco, diria assim, como se todo mundo fizesse parte da mesma série, não vai funcionar. É por isso que os sábios eles colocam ensinamentos nesse sentido. Você se dê conta das coisas, de que está certo cada um no seu devido lugar. E de que céu, na verdade, é uma soma de energias que estão numa certa afinidade para o mesmo norte. E o inferno é exatamente o choque de energias que querem coisas sem ser para o mesmo norte. Ok? Céu é todos para o mesmo norte, e inferno são nortes absolutamente distintos que se entrechocam. Então fica muito fácil você imaginar uma comunidade onde todo mundo, cada um ocupando o seu devido lugar, trabalha de uma forma onde toda essa comunidade irá ganhar. Onde a palavra respeito e inteligência estão acima dessa palavra muito romantizada, diga-se de passagem, que é o amor, ok? Então, essa pessoa ela veio para este mundo com um biotipo e, por lei divina, os seus talentos para se expressar nesse mundo têm relação com o biotipo dela, com o biotipo físico dela. Só que existe o seguinte, o que provavelmente você nunca ouviu falar. Vamos, por exemplo, pegar lá do Ayurveda, né? Então, os doshas, né? Ah, eu sou mais Pitta, eu sou mais Vata, eu sou mais Kapha, eu sou mais aquilo. Bom, em primeiro lugar, existem infinitas expressões de cada dosha. Infinitas. Ok? Então, por exemplo, se alguém é Pitta Vata, essa pessoa é única, porque as expressões desse dosha dela têm características absolutamente únicas. É por isso que receita para Pitta Vata não funciona. Entende? Por quê? Porque cada pessoa mais Pitta Vata é absolutamente única. Ok? Bom, isso em relação a esses doshas, né? Ah, tem um biotipo, né, onde é mais Kapha, onde é mais Pitta, onde é mais Vata e assim por diante. Okay? Aí tem esses aspectos mentais, é um aspecto mais sátvico,
mais de bondade, eu diria assim, ou é um movimento psicológico mais de paixão, ou é um movimento psicológico mais o que se chama de ignorância mesmo, né? Okay? E tudo isso faz parte desse planeta. Então, evidentemente que os choques são inevitáveis. Então, você buscar viver dentro do possível o céu nesse mundo é você buscar se relacionar com pessoas que compartilhem o mesmo norte. Não é exatamente a mesma situação, a mesma série, mas o mesmo norte. Ok? Então não é se você tem um curso superior ou não, ou enfim, coisas assim. Não é. Né? A questão é se há afinidade de norte. É mais ou menos como casal. Né? Eles podem ser muito distintos, okay? Mas o que vai fazer com que eles permaneçam juntos é se eles têm em comum o mesmo norte. Okay? Seguindo, aí não foi dito para você de que esse biótipo ele está em função do movimento. E aí e aí entra o movimento fogo, o movimento terra, o movimento metal, o movimento água e o movimento madeira. É por isso que a pessoa pode se equivocar redondamente quando ela olha para alguém e diz assim: ah, você tem o biotipo tal, então significa que você é assim. E a pessoa erra redondamente. Por quê? Porque ela não sabe a qual serviço está esses doshas relacionados ao biotipo físico. Por exemplo, pode ser um biotipo físico como eu, por exemplo, que é Pitta Vata, em primeiro lugar, ar, fogo e em terceiro, água e terra. Ok? Aí, só que é o seguinte, isso em termos mais físicos. Só que internamente, esses doshas estão a serviço de um outro elemento, que é o movimento água. Ou seja, eu particularmente sou Pitta Vata, que é ar e fogo, mas esses dois elementos estão a serviço do movimento mais profundo meu, que eu particularmente é água. Ou seja, por exemplo, você olha para alguém que tem um biotipo mais cheinho, que é mais água e terra, né? Que é o Kapha. Aí você olha, Kapha, então você é agregador, você é um monte de coisa. E a pessoa erra redondamente em dieta, em fitoterapia, assim por diante, porque não sabe a qual elemento primordial na qual esse dosha está servindo. Os nossos doshas físicos, eles servem a um elemento de maior profundidade na pessoa. Entende? Ou seja, os doshas falam, e falam muito, sem dúvida nenhuma, mas eles não são o número um. Eles não são o rei, por assim dizer. Eles são servos do rei, entre aspas. Qual é o rei? O movimento interno da pessoa. Esse é, entre aspas, o rei. É claro que esse movimento interno da pessoa também está a serviço de um outro algo. E assim vai. Ok? Bom, mas aqui, doshas e esse movimento interno. Então, voltando, aí você olhou, essa pessoa tem um biótipo mais Kapha, né, mais cheinho, fala devagar, mais lento, né? Só que internamente impera, por exemplo, o movimento
é fogo, ok? Um exemplo facinho. O ditador norte-coreano. Você olha para ele, um biotipo mais CAFA. A gente sabe que ao dosha CAFA nós relacionamos tolerância, fertilidade, compaixão, amor e assim por diante. E não é nada disso que se apresenta naquele ditador. Ou seja, ele tem o dosha Kapha indiscutivelmente, ele é Kapha indiscutivelmente, né? Ou melhor, não é Kapha, ele é mais Kapha, né? Só que esse biotipo dele serve a um movimento interno que indiscutivelmente é o fogo. Ok? Mas fogo seguindo expressões pelos seus próprios valores também. Lembra? O fogo ele tem infinitas expressões, a água, a terra, todos eles têm infinitas expressões e essas expressões dependem de inúmeros fatores. Uma delas, por exemplo, não é maturidade, né? Porque a gente vai ser eternamente criança. Por que eternamente criança? Porque estaremos sempre aprendendo. Seremos eternamente crianças, por quê? Porque aquilo que a gente sabe é um grãozinho de areia, no máximo, comparado com aquilo que a gente não sabe. Então, sempre seremos crianças. Ok? Então, depende muito dessa posição, desse nível espiritual. E isso vale para todos os elementos. Ok? Então, a água, num nível, ela pode se expressar de um jeito. Num outro nível, se expressar de outro radicalmente distinto. Okay? Perfeito, pessoal? Eu sei que não é um tema muito barbadinha, ou seja, é um tema muito mais interessante, na verdade, para quem já conhece o Ayurveda e já conhece a medicina chinesa. Eu sei disso. Perfeito? Então é isso, pessoal. Ok? Quando você fica sabendo dessas coisas, você vai ficando muito mais livre. Vai deixando de ser refém de certas coisas, porque você vai compreendendo de que é impossível você querer viver uma vida na qual você não seja refém. A começar do teu biótipo e mais profundamente do movimento interno que impera em você. Se é mais água, se é mais fogo, se é mais metal e assim por diante. Ok? Ou seja, quando você vai sabendo essas coisas que têm relação profunda com o teu jeito mais íntimo de se movimentar na vida, você vai ficando mais livre para ser do jeito que você é e você vai trabalhando em mais harmonia com o teu dosha, ou melhor, com os teus doshas e com o movimento interno. Ok? Isso não é fácil. Isso não é fácil. Ok? Por quê? Porque por mais que você saiba a respeito disso, próprio, um conhecimento próprio, é inerente os desafios. Entende? As lutas, os desafios são inerentes à vida. Aonde quer que haja tese, lá haverá antítese. Ok? Então, quando você fica sabendo de alguma coisa, a tua responsabilidade naquele sentido aumenta e a vida vai te propor desafios para que você tenha um upgrade. E assim, infinitamente. Ok? Então, se você tem um movimento água, pare de entrar em conflito com você, porque você não se adequa a certas coisas, que você não se fecha com certas coisas, porque tem relação com isso. Se você tem um movimento mais íntimo relacionado ao metal, pare de entrar em crises com certas coisas, por exemplo. Entende? Porque você nunca vai vencer isso. Você está aqui para aperfeiçoar as expressões
do movimento mais profundo. Não é para mudar o movimento mais profundo, porque isso é impossível. Você veio aqui para expressar e qualificar as expressões desse movimento mais profundo que tem relação com determinado elemento, primordialmente com determinado elemento, que como a gente já falou, ou é mais fogo, ou é mais terra, ou é mais metal, ou é mais água, ou é mais madeira. É um desses 5, não tem outro, ok? Então, a verdade liberta. É claro que a verdade liberta, mas ela também impõe responsabilidades. Beleza? Gratidão, pessoal. Quem desejar um atendimento bem personalizado, pode entrar em contato comigo, tá? Eu sou o Christian, tenho diversas formações, tenho mais de 30 anos de área. E aí, como eu sempre brinco, né? Para mim fazer um diagnóstico, no máximo eu preciso de 3 segundos. Bati o olho na pessoa, é 3 segundos. E aí são dias para descrever tudo isso, né? Evidentemente. Beleza? Gratidão e até mais.